Jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal aqui é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia H, que honra, né? Toda quarta-feira às 13 horas aqui na NET, né, Kátia H? Isso mesmo, bem depois do programa de esportes. Hoje a gente está entrando um pouquinho mais tarde, mas olha, tem um motivo bacana e vocês têm um convidado muito especial aqui na TV Grande ABC, que é um pesquisador, um palestrante e egiptólogo, José Alves. Seja bem-vindo, José Alves, Obrigado. ao nosso programa. Uma honra estar contigo aqui. A honra é minha. Sempre um prazer imenso te receber. Saudações a todos os internautas que acompanham o programa Enigma. Gratidão, José. Vim falar das glórias do antigo Ken. Né? Isso mesmo. O José, ele é um especialista em várias culturas, mas uma delas que é fascinante, né? Uma das mais fascinantes do meu ponto de vista é a egípcia. Sim. E ele é egiptólogo, então ele vai descortinar esse véu pra gente. Eu não quero perder tempo. Eu vou às perguntas, José. Sim, sim. José, você pode explicar o que é magia e especificar o que é magia egípcia? Então, a magia é o fundamento secreto que interpenetra toda a criação. Né? De modo que aquele que domina o seu mistério, domina o céu, a terra, o inferno e molda o universo à sua imagem e semelhança. A magia egípcia específica, ela é tudo isso elevado às últimas consequências. É uma metamagia que dá onipotência ao homem de dominar a vida e a morte, os deuses e os demônios, as entidades e não entidades, e se tornar autogerado. Nossa. Maravilha, hein? Explica um pouquinho o mistério personificado no faraó, no rei que é o deus egípcio, Rei Deus né? egípcio, sim. A palavra vem do egípcio per-a, que ela tem um duplo significado. Significa tanto a grande morada, quanto também significa o grande domínio, o domínio de tudo. Por que essa palavra era atribuída ao rei? Porque no processo que leva à encarnação, à personificação do faraó na terra, ele é a personificação do chamado Deus oculto. Esse Deus, ele tinha um nome secreto, terrível demais de ser pronunciado. Para que se evitasse que esse nome fosse pronunciado, se dirigia a palavra ao rei Deus como o faraó, o grande domínio, ou a grande morada. Para evitar chamar o nome terrível de Deus, o nome secreto que não era nomeável. Né? E ele tinha lá aquele poder todo mesmo, né? Tinha. Todos eles tinham noção da magia egípcia ou eles mandavam fazer nos templos, os sacerdotes? Então, os sacerdotes, eles são como raios emanados desse Deus oculto. Certo. Eles participam desse mistério também. Quem conhece o nome secreto, ele domina a criação inteira. Essa concepção vem do Egito. Ela passa depois para a Cabala e para os hebreus. Mas é uma concepção eminentemente egípcia, né? Então havia grandes magos no Egito, grandes magos, né? Eu poderia citar o nome de vários aqui, que foram célebres na antiguidade, né? Os faraós todos eles eram Iniciados na magia. na magia. Tinha que ser, não tinha como. Maravilha, né? Nossa, fantástico. Bom, fala-nos um pouco das múmias egípcias, né? E seus ritos mortuários e os seus mistérios. Então, a múmia, todo o processo físico realizado na múmia, como eu vou explicar? Ele sintetiza um hieróglifo vivo daquele que ressuscita na morte. O processo iniciático da magia egípcia, ele implica numa inversão de valores. Né? Por exemplo, o ser humano comum, ele é vivo na vida e morto na morte. Um feiticeiro egípcio, um alto-iniciado egípcio,
ele se tornava morto na vida e vivo na morte, pelo processo de iniciação. Como que se dava isso? A morte em vida é a morte da persona humana, o chamado ego, né? E o estado desperto na morte. A múmia deitada no sarcófago, ela representa o homem preso ainda nas ilusões conceituais da matéria, do mundo, da tridimensionalidade. Quando ela é colocada em pé, ela representa o adepto que se ergueu no amente, na terra oculta, no vazio, na escuridão da morte, né? O assunto é bastante complexo. Com certeza. Complexo tanto quanto a pergunta que eu vou te fazer. Sim. Existe o tantrismo egípcio? Posso afirmar que sim, totalmente. Por quê? A concepção egípcia de tempo, espaço, causalidade, ela implica num núcleo secreto. Vamos pegar o símbolo do círculo com o ponto no meio. O símbolo que é conhecido na astrologia como símbolo do Sol. Na verdade, ele vem do hieróglifo de Ra. Né? O hieróglifo de Ra, ele se eleva, de acordo com a cosmogonia de Heliópolis, da espiral, que está abaixo no mistério das águas incriadas. Né? Quando o Deus oculto, o inominável, ele arranca a criação inteira do nada e a manifesta, né, cria o mundo inteiro, ele manifesta esse símbolo. O centro é o imutável masculino. Né? O masculino ele é vazio, imutável, né? Inominável. E o círculo é o eterno feminino. É o dinamismo que emana do vazio. Então você percebe aí claramente uma expressão tântrica, né? A própria palavra egípcia para poder, Sekhen, né? Da onde, por exemplo, vem Sekhmet, por exemplo. Que significa? Sekhen, poder. Met vem de Mit, que é o coração do céu, o abismo do espaço. Né? Ela emana da face, da face sem rosto do Deus oculto. Ela vem como um olho terrificante encarnar na Terra. Né? Eu estou fazendo um paralelo porque em sânscrito, Shakti, que é o eterno feminino, Sim. é uma palavra que também significa poder. Então, por exemplo, nós temos a cidade de Tentires, que significa da deusa. A semelhança de nome, Tantra, Tentires, você vai encontrar semelhanças etimológicas, né? Fantástico. Mas que honra falar com um egiptólogo, né, Kátia Gaia? O José, Gente, quando vem, a gente ele é um poço de conhecimento. bebe no conhecimento. A gente só está aqui bebendo do conhecimento dele porque é muito legal, né? A gente ouvir tudo isso, né? De uma pessoa que pesquisa. E esclarece, né? Esclarece, é isso aí. Bom, a arquitetura monumental egípcia, seus templos, pirâmides, esfinge, possui relação com essa magia ou não? Com a sua própria magia? Totalmente. O coração da civilização egípcia é a magia. Né? Eu posso citar como exemplo uma das cosmogonias, né, egípcias, ela afirma que a colina primordial, ou chamado Piramidion, que é um modelo geométrico tetraédrico, ele se ergue das águas incriadas e manifesta a criação inteira. É um tipo de nave, mas não é uma nave que saiu da água e flutuou meramente na atmosfera. É um objeto misterioso que, quando ele se manifesta, ele traz a criação inteira com ele e a mantém. Olha que bacana. Percebe? Então, toda a arquitetura monumental, as pirâmides, a esfinge, todas elas estão relacionadas ao núcleo central da civilização humana, da civilização egípcia, que é o mistério de estar totalmente voltada para a morte e para a vida eterna, né? Então você vai os obeliscos, José? Porque tiraram de lá tem um incriado, depois foi colocado em outros países. Tem um fundamento isto? Tem. Ele é um inequívoco símbolo fálico solar. Sim. Né? Ele termina na ponta, numa pirâmide. Há muito tempo atrás, antes da construção dos templos, antes da civilização egípcia propriamente dita, com suas construções monumentais estar erguida, havia alinhamentos megalíticos. Né? O Egito, ele se notabiliza por ele ter ficado na parte da Terra onde a força telúrica era mais forte no planeta. Então, eles arranjaram esses alinhamentos. Quando há esse desenvolvimento, que também é uma coisa que se debate até hoje, como se chegou a tal magnificência de conhecimento
geométrico, matemático, físico, eles substituem, eles colocam os obeliscos, as pirâmides, entendeu? Tudo relacionando o homem com a totalidade do universo. Perfeito. Né? No Egito sempre é válida a lei das analogias, a doutrina dos signos. Né? E os símbolos, né? Sim, isso foi desenvolvido pelos antigos magos egípcios. Né? O que significa, então, o olho que tudo vê? O olho que tudo vê, a onisciência absoluta. Porque eu defino com as minhas palavras a magia egípcia da seguinte forma. São palavras fortes, tá? Mas aguentem. A onipotência das sombras, a onipresença do estranhamento e a onisciência da obscuridade. Porque na tradição egípcia, o obscuro ele é explicado pelo mais obscuro ainda. Né? E o conhecimento supremo da doutrina secreta egípcia é saber sem saber. Fantástico. Enxergar sem olhar, ver sem olhar É sentir e mesmo. falar sem falar. Entendeu? Porque, olha, por mais que você tenta esclarecer pra gente, explicar, nossa, o que existe lá é inexplicável. Nós estivemos lá, Não é bem realmente. isso aí mesmo. Exato, você É o sente sentir, porque né? É o sentir. toda a arte egípcia, por exemplo, ela não era focada só no deleite estético. Também propiciava isso. Mas tinha um motivo. Tinha um motivo, por exemplo, todos os envolvidos nos processos artísticos egípcios, eles eram chamados de Sineque, os ressuscitadores, os criadores de mundos. Sim. Né? Então a arte egípcia, ela emana, por assim dizer, um comprimento de onda que é direcionado ao duplo, não à persona meramente externa humana. Né? Então a justaposição de planos, né, ela provoca um impacto e um estado de estranhamento em quem é sensível, principalmente. Né? É muito bacana. Perfeito. Causa, né, Kátia? Bem, nós vamos ter que fazer um intervalinho, né? Que breve, pena. Um breve intervalo, né, Kátia? Mas assim, volta perguntando sobre os deuses egípcios, que eu acho Será que um prazer. Você aí vai querer saber, um a um, quem são esses seres maravilhosos. Vamos sim. Aguenta aí, vem com a gente nessa jornada. Hoje nós viemos conhecer uma empresa alemã fundada em 1851 que, com toda a sua história, tem proporcionado em um dos seus braços soluções em aquecimento através de infravermelho. Esse sistema de aquecimento por infravermelhos tem vantagens significativas em relação aos sistemas por convecção. Não requer contato com material, nem meio intermediário de transferência de calor. O tempo de resposta reduzido ao acionamento e desligamento. Aquece precisamente o local e pelo tempo necessário. São especificados de acordo com as características do material a ser aquecido. E isso proporciona uma economia de energia e aumenta a velocidade de produção. Eu quero convidar você a conhecer a Ereus Nobel Light, que fica aqui na rua Blindex, número 134, em Piraporinha, na cidade de Diadema. O telefone 11 3579 9325. Você pode entrar em contato também através do e-mail fred.baruch@ereus.com. Vem conhecer a Ereus, vai trazer muita economia para você. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Voltamos ao programa Enigmas e sei que você está acompanhando esta maravilhosa pauta, falando sobre a magia egípcia. Eu quero convidá-los a conhecer o canal Cron TV no YouTube, porque lá você tem o acesso a todos os programas que nós já realizamos e 1.500, muitos né, outros. Kátia? Ei! 1.500 programas já, Kátia. Então vai lá, ó, na sinetinha, coloca lá
inscreve para você receber. Assim que sobe um vídeo, você já recebe. É isso aí. E eu vou deixar também meu site, que é o www.soldegaia.com.br. E agora eu quero perguntar algo que eu amo, sobre os deuses egípcios. Você está falando hoje de magia egípcia. Onde o maior aporte de deuses nesta magia egípcia? Por onde começa? Começa pela linguagem de poder. Os deuses egípcios, eles são personificações individualizadas e, ao mesmo tempo, são alinhamentos de uma linguagem de poder, emanada desse inominável que eu citei agora há pouco. Então, a palavra para Deus em egípcio é Neter. O coletivo, né? O plural é Neteru. O feminino é Netert. Então, quando termina com T mudo, são deuses, né? Os deuses, eles são máscaras cósmicas de poderes obscuros, né? Eles se interpenetram, eles se transmutam, né? Então, é um pouco mais complexo que, vamos dizer assim, a abordagem das mitologias grega ou romana, onde os deuses eles estão bem delimitados, né? O processo egípcio ele é mais complexo. Assim, Quais são os principais? Os principais, eu posso pegar a cosmogonia da cidade de On, de Heliópolis, que é chamada de Enéada de Heliópolis. Então, nós temos Atum, que ele é o ser e o não ser. O A é o não ser e o Tum é o ser absoluto. Ele é o Deus sem face, o inominável. Ele emana Shu e Tefnut, né? O calor e a umidade, o calor e o gelo, o fogo e o gelo. Shu e Tefnut emana Seb e Nut, a terra e o céu. Nut é a deusa das estrelas e dos espaços infinitos. Eles dão origem a Ísis e Osíris, Sete Néfites e Horus, formando a Enéada. Entendi. Nós temos também a cosmogonia de Hermópolis, que são 8 casais saídos do caos, né? Nós temos Nun e Naunet, Eu e Euit, Kekui e Kekuit e Amon e Amalnet. São os 8, né? Voltando à Enéada que eu citei agora, ela tem uma importância fundamental em todo o desenvolvimento que vem depois na humanidade, né? Os nove arcos, como os egípcios chamavam, os 9 ângulos, eles vão dar origem a, por exemplo, às emanações sefiróticas da Cabala. Olha que Ele influencia o platonismo, o neoplatonismo, o hermetismo e o gnosticismo, né? Se as pessoas que têm curiosidade quiserem investigar, vão encontrar um bom material para estudo. Fala um pouquinho de Anubis, de Bastet, que são deuses assim muito conhecidos e adorados, inclusive, por muita gente, né? Sim. Anubis, ele é o psicopompo, que guia a alma nos portais do além, né? Ele é uma personagem, ele é o embalsamador, é o deus dos mortos, né? Antes de Anubis, você tem Sokar, né? Vai havendo sobreposições ao longo da história egípcia. Ele está presente na chamada psicostasia da alma, que é quando o coração do morto era julgado no tribunal. Isso. Então, nessa passagem, que são passagens do Livro dos Mortos, Horus e Anubis pesam o coração, confrontando ele com a pena de Maat. Maat é a deusa da verdade. Ela apresenta o ser humano diante dele mesmo. Olha que legal. O peso não é tanto o peso físico do coração ali, mas como é que se diz, a carga de culpa que ele carrega, por assim dizer, né? Sim. Há 42 juízes, Osíris e Ísis e Néfites ao lado dele. Nesse julgamento tem o devorador de almas, né? E Tote ele marca todo o processo, né? Ou seja, na verdade, o indivíduo ele é confrontado com ele mesmo, com o daimon pessoal dele. Entendi. O coração, para os egípcios, é o centro supremo da consciência. Olha que legal. Então, quem tinha o domínio do coração, tinha o domínio da vida eterna. Sim. Ele conciliava o Ba, que era a alma, com o duplo K, transfigurava no Ak, que era um corpo de esplendor, né? Isso possibilitava a transmutação para o Sahu, que é o corpo incorruptível, corpo de imortalidade. Então ele tinha que esvaziar. Era mais do que uma questão meramente moral. A questão moral, ela é para as massas.
Então você tem um aspecto exotérico, aberto, e um aspecto esotérico, fechado. Esse processo mágico era o que realmente era o fundamento da magia egípcia, né? Muito bom. E Bastet? Bastet então, ela é a deusa gata, senhora da cidade de Bubastes, e ela personifica todo o mistério do erotismo, né? É uma das faces, pode-se dizer, de Sekhmet e Hathor. Sim. Entendi. Então, Hathor seria, digamos assim, a mãe. Bastet seria a donzela e Sekhmet seria a anciã, se for fazer um paralelo com outros panteões mágicos em relação à grande deusa. Por né? que Sekhmet é considerada a deusa da guerra? É, deusa da guerra, porque ela é o poder. O Sekhem é um dos corpos, inclusive, da anatomia oculta do homem. Ele representa o poder de reger, curvar, dominar. Né? Tem uma passagem da mitologia egípcia em que Ra, ele resolve aniquilar a humanidade, né? Dado o estado de degradação, decadência e tal, e ele manda ela. E ela começa a aniquilar tudo. Até que ele resolve parar o processo, né? E ele embriaga ela com um suco de romã e cerveja. Ela vai se apaziguando até se tornar Bastet. Né? É uma coisa interessante porque os deuses, quanto mais terríveis, isso é importante porque isso vale para a civilização egípcia e para as outras de um modo geral. O deus, quanto mais terrível, mais o ser humano vai tratar ele bem. Vai chamar ele de bom, ou ele é legal, não quer encrenca com ele. Entendeu? Então eles passaram a propiciar, passaram a erguer, né, templos, monumentos, estátuas em diodorita negra, né, para, como é que se diz, aplacar a fúria, né, da terrificante. Porque Sekhmet, ela reina sobre todos os mistérios do sangue. É dito que ela precipita a decadência das raças condenadas. E, ao mesmo tempo, propicia a evolução, né? Daqueles que são passíveis de evolução. Fantástico. Então, ela é chamada de vampira dos deuses. Sim. Tem vários atributos. Dama da montanha do poente, dama da joia de esmeralda, né? Mãe das carnificinas, senhora da guerra, vampira dos deuses. Ou seja, ela é toda... né? Essa emanação, né? De interessante. Esse olhar, né? Você pode fazer uma relação com Kali, por exemplo, na Índia. Muito forte. Olha, falar com um egiptólogo é muito legal, né, Katia? Fantástico. É uma cultura que a gente não tem, né? Não. E a gente precisa acessar, porque traz muito conteúdo, muita informação e principalmente as observações que você coloca é para hoje, é atual. É, Cleópatra era iniciada nos mistérios de Bastet. Sim. Ela dominava todos os mistérios do erotismo, né? É uma coisa muito interessante. E o livro de Thoth, né? Todo mundo fala, porque ele é um cabedal de magia. Sim. Olha, uma das fontes que o interessado pode pesquisar é, por exemplo, a história de Sétina e as Múmias, que é um conto egípcio muito bacana que eu recomendo. Bom, o livro de Thoth, basicamente ele é a quintessência dos grimórios. Ele é reputado como o livro mais poderoso em todos os anais da história da magia, né? Então, é dito que ele está guardado no mar Incófitos, né? Dentro de uma caixa, de um cofre de ferro, que contém um cofre de bronze, né? Que contém um cofre de madeira de caneleira. Esse cofre de madeira de caneleira contém um cofre de ébano e marfim. O cofre de ébano e marfim contém um cofre de prata. O cofre de prata contém um cofre de ouro e o cofre de ouro guarda o precioso livro. Porém, ele é cercado por 12.000 côvados de escorpiões, serpentes e répteis e guardado por uma serpente imortal. Fácil acesso. Fácil acesso. Então, mais importante, o conteúdo do livro. É dito que ele possui 2 fórmulas secretas. Aquele que consegue recitar a primeira, ele ganha o poder de encantar os céus, a terra, o reino da noite, as montanhas e os mares, né? Ele saberá o que dizem os pássaros no céu, os répteis no abismo e os peixes nas profundezas das águas. Que fantástico. Conhecerá o que dizem todos os animais na terra, quem são e onde estejam, né? E se ele estiver morto e pronunciar a segunda fórmula, ele ganhará a sua forma eterna na terra.
Então ele realmente é um livro supremo. Assim, é dito que há fragmentos dele, por exemplo, nos textos herméticos de Hermes Trismegisto, né, o Corpus Hermeticum, é um texto que contém o Poimandres, o Asclépio, então, ele estaria também, segundo algumas tradições, no famoso baralho do tarô, estaria ali cifrado. Então, assim, existem fragmentos. Agora, a leitura desses livros, porque assim, foi importante você tocar o assunto, porque a leitura dos livros egípcios, ela é mais do que uma mera leitura de um livro impresso, né? Ela compreende a entrada em estados superiores de consciência, Olha que interessante. onde você lê os arquivos cósmicos. Então, por exemplo, nós temos o livro da dupla espiral de Ra, nós temos o livro dos portais, o livro das respirações, né? O livro dos sarcófagos, o famoso livro dos mortos, o livro de Sete. Todos esses livros, eles são lidos numa espécie de arquivo secreto, né? Você tem que desdobrar o seu duplo, entrar nessa dimensão oculta e conseguir lê-los. Eles compõem toda a criação, né? E muito simbolismo, né? Muito Você simbolismo. tem que entender mesmo. É um simbolismo. Não é para qualquer um. Não é uma leitura leiga, né? Assim, para leigo sim, mesmo. o simbolismo ele não é meramente intelectual. Não é uma abstração que meramente representa uma coisa concreta. Ele é a própria matriz da criação. Perfeito. Né? Uma pergunta que não quer calar, porque a gente está nos nossos momentos finais aqui, né, Cátia? Infelizmente, de mas novo. Que bom. o José prometeu que vai voltar, pessoal. Fique tranquilo. Eu volto. José, vamos falar um pouquinho de ufologia rapidamente. As pessoas falam muito do retorno dos deuses. É lógico que quando se fala do retorno dos deuses, a gente logo se remete ao Egito. Não tem como, porque o Egito tem toda uma questão ufológica envolvida e nós sabemos disso. Sim. Com o teu conhecimento, quando você acha que esses seres vão chegar e fazer um contato com as massas? Quantos anos à frente, Falar em... fisicamente? Assim, uma boa pergunta. Ela é difícil de responder, porque a coisa ela pode se dar assim, a qualquer momento. Né? Está na iminência. Ela está na iminência. Assim, os sinais estão aí. Eu percebo que a própria realidade ela tem sido abalada de tal maneira que coisas estranhas têm acontecido. Assim, que a humanidade, no estado de sono, ela não enxerga. Sim. Principalmente quando acontece uma coisa insólita e vem um cientista e explica ela e pronto. As pessoas, então beleza, está explicado e tal. Mas você vê como é que se diz, a ruptura radical entre fantasia e realidade. O sonho, ele se manifestando onipotentemente, se insurgindo na realidade, né? Trazendo o maravilhoso de volta, trazendo o fantástico de volta, né? Que venha, né? Que venha, porque assim, a humanidade tem que recuperar uma lenda pela qual vale a pena ela viver e morrer por ela novamente. Sem dúvida. Fato. Né? A humanidade perdeu o estilo de vida heróico, né? Ela se pôs de joelhos, está numa situação deplorável. Muito crítico. Precisa mudar, né? Então a vinda dos deuses nesse sentido é muito interessante, mas é uma coisa que é pauleira. Ela vem para virar a realidade às avessas, né? Está chegando. Está chegando. Eu vou Bacana. deixar os contatos do José. Vocês que desejam cursos, palestras, ele descortina aí muito mais para vocês nesses cursos, não é mesmo, José? Sim. O WhatsApp dele, vocês têm no GC, mas repito, 9841-66800. Sim. 98416-6800. José, gratidão pela Obrigado. colaboração. O prazer é sempre Eu espero meu. que você volte mais vezes para nos brindar com tanto conhecimento. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Gratidão a você, né? Você que veio aqui nos brindar e compartilhar esse conhecimento. Porque no Enigmas, pessoal, no Enigmas é assim, Cátia Gai. Aqui, você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente aqui nessa jornada. Tchau, tchau.